Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Alves, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, Arujá. Temos o prazer de, nesta ocasião, entrar novamente dentro do seu lar com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição esta, lição de número 13, a última lição do trimestre, na qual nós estamos estudando, que é o tema, A raça humana, origem, queda e redenção. E o tema da lição deste domingo, dia 29 de março, é o novo homem em Jesus Cristo. Então gostaria de convidar meu amado e querido ouvinte, e você que está aí assistindo essa aula através do YouTube, no nosso canal, inclusive você puder se inscrever no nosso canal, Anderson Alves, dá um joinha, curtiu aí no nosso vídeo, tá? E compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, e eu creio certeza que o Senhor estará nos abençoando grandemente. Eu quero aqui fazer a leitura bíblica que se encontra, quero convidar você a efetuarmos aqui a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16. João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, que nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, neste momento, nós vamos aqui apresentar os objetivos desta nossa lição, que tem por tema, o novo homem em Jesus Cristo. Então, quando Jesus tem esse encontro com Nicodemos aqui era um doutor da lei, era uma pessoa muito entendida, nos escritos do Antigo Testamento, da Torá, dos ensinamentos dos rabinos, do Talmud, porém não tinha o discernimento das coisas espirituais. E por que isso? Porque ele não ainda tinha experimentado a bênção, o milagre do novo nascimento. E a este milagre dá-se o nome de regeneração, que é você ser gerado novamente. E é tão verdade que Nicodemos ele meio que entra em parafuso, Ele logo vai dizer para Jesus: mas como pode um homem retornar para o ventre da sua mãe sendo já velho? Então nós vamos aqui observar
que na verdade Nicodemos não entendia dos mistérios, né, que o Senhor Jesus ele veio aqui revelar através da implantação, né, do reino de Deus aqui nesta terra por ocasião do seu ministério. Então, quem é o novo homem? O novo homem é a pessoa que nasceu de novo. É a pessoa que ela entregou a sua vida a Jesus. É a pessoa que ao ter o conhecimento da mensagem do Evangelho, a ter os seus olhos abertos por uma ação poderosa do Espírito Santo, ele entrega a sua vida a Cristo. E, a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo, ele começa então o processo, né? Ele nasce novamente, processo esse que inicia-se por ocasião do momento que ele entrega a vida a Jesus, depois se ele se concretiza de forma efetiva por ocasião do batismo, quando ele torna pública a sua decisão por Jesus, e ao tornar pública, ele então está decididamente dizendo para o mundo que ele está agora morto com Cristo, assim como Cristo ficou sepultado na sepultura, assim também as águas, né? O próprio apóstolo Paulo vai nos informar que as águas, elas são símbolo da morte do velho mundo. Tá? É bem verdade que para se enterrar a pessoa precisa já estar morta, né? Então o batismo não vai regenerar. Então, a pessoa já deve estar nascida de novo, né? Já deve ser nascido de novo para que ele possa efetivamente descer as águas batismais. Então, Jesus ele vai, por ocasião da sua ressurreição, vai ressuscitar em um corpo glorificado. Um corpo esse, a qual todos nós estamos destinados a viver com Cristo eternamente, porque a Bíblia nos diz, né, que assim como Ele é, nós também o veremos e nós também teremos o corpo glorificado. Logicamente não seremos deuses de forma alguma, tá? Nem mini-deuses, né? Nós continuaremos ali no céu, glorificando a Deus eternamente, servindo a Ele, mas com o corpo agora transformado. Então, Jesus, quando ele vai aqui abordar Nicodemos, ele vai falar sobre o nascimento que não é o nascimento do sangue nem da carne. Ou seja, não é o nascimento que ocorre por ocasião do relacionamento entre homem e mulher, né? Por ocasião de uma fecundação biológica, enfim, mas aqui por uma ação do Espírito Santo no interior do homem. Tá? Pastor, me explica como isso ocorre na prática. Não tem como explicar. É inexplicável. O ato, né, a ação que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa e transforma a vida dessa pessoa em uma nova criatura é algo que ocorre dentro de cada um de nós, ou se talvez na sua vida ainda não ocorreu, é necessário você nascer de novo. Então, você abrir o seu coração para que Jesus possa entrar na sua vida, você vai ter essa experiência. Tá? Então, nascido de Deus. Então, o ato de nascer de novo é o ato onde você torna-se uma nova criatura. E a partir do momento que você se torna uma criatura, você pode dizer com toda a propriedade que você é filho de Deus por adoção. Você não era filho, nós andávamos em desobediência, mas Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou e nos libertou. Tá? Então, quando nós somos batizados, né, como eu já citei aqui nesta aula, vai se cumprir justamente o lavar regenerador em nossas vidas, né? Vai se cumprir, tá? Toda a justiça de Deus. Então, desta forma, desta maneira, né, vai ressurgir um novo homem, um nascimento através de uma ação do Espírito Santo, porque toda pessoa que ela entrega a sua vida a Jesus, que ela abre o seu coração, tá? E ela propõe no seu coração o desejo de servir a Deus, logicamente,
através de uma ação do Espírito Santo, essa pessoa ela vai experimentar os benefícios de ser, então, agora um servo de Deus, um filho de Deus. Tá? E ela vai demonstrar os frutos de que ela é uma nova criatura. Pastor, então uma pessoa que ela aceita a Jesus, ela entrega a sua vida para Jesus, ou como alguns dizem, né? Não foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, amém? Ele nos aceitou, glória a Deus. Então vejamos, essa pessoa então ela já começa a demonstrar as mudanças, frutos, sim, com certeza. Por quê? Porque é o Espírito Santo aliado aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, se a pessoa está em uma igreja séria, em uma igreja abalizada nas Escrituras Sagradas, uma igreja que prega a palavra de Deus, esta pessoa ela será ensinada os rudimentos da fé. Essa pessoa será ensinada e através de uma ação do Espírito Santo, ela terá então uma transformação. Tá? Aí uma pergunta: essa transformação, ela vai gerar nessa pessoa uma perfeição? Nós já vamos falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão de perfeição, né? Porque há pessoas que às vezes elas batem no peito: eu sou mais santo, eu sou mais justo, né? Vamos falar sobre justificação. Justificação é um termo jurídico, porque é você tornar justo alguém que é culpado, né? Alguém que está sentado no banco dos céus. Então, nós vamos encontrar em Romanos, capítulo de número 8, um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que vai dizer, né? Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, vamos conferir, né? Eu vou falando de cabeça, e é bom a gente conferir aqui. Aliás, Romanos 5, irmãos, nos desculpe, né? Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio. Então ele é o quê? Ele é a ponte, ele é o acesso. Continuando, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos aqui, firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, vejamos que nós somos justificados. Então, uma simples ilustração para vocês entenderem, para entender essa terminologia jurídica, trazendo aqui essa questão bíblica, né, da justificação. Imagine que Deus, Ele é o juiz e temos um tribunal no céu e o homem está no banco dos réus. E como nos tribunais ocorre normalmente, nós vamos ter a figura de alguém que vai apresentar a denúncia. A pessoa que vai apresentar a denúncia, né, é o promotor de justiça, que é o acusador. A Bíblia Sagrada nos diz que o acusador de nossos irmãos é quem? O diabo. A expressão diabolos no grego quer dizer acusador. Aquele que vai apontar e vai falar: você errou, você pecou. Tá? Mas aí entra quem? A figura de Jesus Cristo, que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer que é o nosso advogado, é o Paráclitos, é aquele que vai nos defender da acusação. Por isso que em Romanos agora, capítulo de número 8, nós vamos aqui encontrar texto que vai nos dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há mais acusação. Por quê? Você foi comprado por Cristo, você foi salvo por Cristo e pelos méritos de Cristo. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa, sempre fiz coisas boas, eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa linda, maravilhosa. Nada disso serve. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, vai nos dizer, o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, que a nossa justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. Então para nada serve, né? Então, para nada serve a pessoa ser
justa, também não é ruim, logicamente, eu estou dizendo para efeitos de salvação. Então, para efeitos de salvação, nós somos justificados. Então, quando Deus olha para a humanidade, Deus vai olhar para a humanidade através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, do seu sangue, é como se fosse um filtro. Então imagine que se não fosse o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos perdoar os nossos pecados, nós não estaríamos aqui, você não estaria aí, me assistindo nesse momento, salvo na pessoa bendita de Jesus. Então ele nos torna justos. Então imagine que Deus é um Deus santo, nós já vamos falar sobre isso, mas nós não tínhamos esse acesso, porque a santidade de Deus, nós tínhamos que ter o quê? Um intercessor. No Antigo Testamento, quem era que fazia esta ponte de forma provisória? Era o sangue dos animais que eram ali derramados sobre os altares. Então os irmãos percebam que Jesus, ele foi imolado na cruz do Calvário, e o seu sangue foi um sangue perfeito, né? O seu sacrifício foi um sacrifício perfeito e eficaz. Então não há necessidade mais de fazer nenhum tipo de sacrifício para que se venha se obter a salvação, nenhuma penitência, subir escadarias, subir um monte de joelho para obter a graça divina. Não precisa nada disso. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. O sacrifício foi perfeito e completo. Acredite nisso. Então, a doutrina da justificação, uma doutrina linda, né? Martinho Lutero, ele foi impactado por esta verdade, né? Por ocasião, quando ele era mero ali padre, né? Mero uma forma de dizer que ele era um padre como os outros, né? Entendam por gentileza. Ele é um padre ali e professor, né, ali na Universidade de Wittenberg. Então nós vamos ver que ele tinha vários problemas em relação à justiça de Deus. Muitas vezes ele foi acometido por sentimento de que a ira de Deus Deus ia matar ele, Deus ia fulminar ele ia ser morto, ele ia ser destruído, porque ele acreditava que ele era um homem que não tinha condições de agradar a Deus. Naquela época existiam as pessoas que faziam, eram aplicadas penitências, né? Eram pequenos chicotes, azorragues, as pessoas ficavam ali por horas, chicoteando a sua carne, as suas costas, como forma de procurar agradar a Deus. Mas quando Lutero ele vai ler a Epístola aos Romanos, a venda cai dos seus olhos, né? Então ele vai aqui entender que não é ir para a igreja todo dia, fazer jejum, fazer oração, glorificar a Deus, cantar, levantar a mão, não é nada disso. Pastor, mas isso então é errado? Não estou dizendo que é errado. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã, das nossas formas de adorar, do serviço cristão. Então vejamos que nesses dias que estamos vivendo, a ausência de estarmos na igreja, né, é estranho, nos estranha, né? Nós que servimos a Deus há muito tempo, nós estranhamos, mas temos aqui a oportunidade, Deus abre uma porta para que eu possa entrar na sua casa, né, nesta manhã, nesta noite, o momento que você estiver assistindo essa aula, com esta palavra da parte do Senhor. Então, vejamos que quando Lutero ele percebe esta verdade, ele começa então a fundamentar os princípios que vão nortear a reforma protestante. Então a reforma protestante, as bases da reforma protestante foi sola gratia, sola fide, sola palavra, né? Somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente sola gratia, sola fide, sola... São 5 solas, agora não me recorda bem a memória. Então, por quê? A Igreja Católica ela aliava-se a questão da salvação a você cumprir os rituais, a você adquirir indulgências, né? Então você pagava lá
X, um valor, se colocava no gasofilácio para se construir a Catedral de São Pedro, que estava sendo construída no Vaticano, e ali, de certa forma, precisava do dinheiro, né? Dos donativos. Então, uma forma de se resolver esse problema era se colocar ali pessoas, né, pregadores, pessoas para irem nos condados, tá? E nos lugares onde a Igreja Católica ela tinha a sua abrangência, onde existia ali os lugares que se professava o catolicismo, e ali saíam, né, aqueles homens anunciando que uma moeda que caísse no gasofilácio tinha o poder até de perdoar os pecados até de pessoas até dos pecados futuros, né? Até dos pecados que você ainda não tinha feito, você podia ter desperdoado. Então imagina que absurdo você comprar o perdão dos pecados, né? Então vejamos que isso aconteceu lá no século XVI. Então se vocês verem qualquer coisa parecida nos dias atuais, é mera imitação do que já aconteceu há 500 anos atrás, lá na Reforma Protestante. Mas continuando aqui na nossa aula, vamos então entender aqui, identificar e sacramentar que o novo homem, através da Bíblia Sagrada, o novo homem é justo, né? Ele foi justificado, tá? Então vejamos que o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz não teve nenhum tempo de ir para a igreja, de se batizar. O ladrão da cruz não teve nenhum tempo de dar glória a Deus, né? Ele simplesmente reconheceu, simplesmente não, né? De forma maravilhosa. Ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor, e naquele dia ele já inaugurou o paraíso juntamente com Jesus. Coisa gloriosa, né? Só Jesus mesmo, porque se nós formos pensar os parâmetros da justiça humana, aquele homem não merecia o céu. Não. Quem merece o céu é quem? Quem vai para a igreja bonitinho, dá o dízimo e, sabe, não perde culto, esse merece o céu. Mas o céu não é por merecimento. Salvação é dom de Deus, é pela fé, e a fé não vem de vós, repito, é dom de Deus. Mas prosseguindo aqui, queridos, na nossa aula, então agora nós já justificados, nós somos o quê? Santificados. Então a expressão santificada significa separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado, consagrado ao Senhor. Então observe que, ao contrário da regeneração, porque a pessoa nasceu de novo, tem pessoas que elas às vezes dizem, né, antes até é importante a gente frisar isso, eu aceito a Jesus todo dia. Isso não existe. Não, você aceita Jesus uma vez, você nasce uma só vez, você não nasce várias vezes. Você pode renovar o seu compromisso com Jesus todos os dias, sem problema algum. Agora ninguém nasce todo dia. Quem já é nascido de novo, nasceu uma vez, está nascido. Agora você vai desenvolver a sua fé até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar a uma maturidade. E se não chegar, vai morrer aqui o corpo físico, mas vai continuar glorificando a Deus eternamente no céu. Ok? Então, a pessoa que nasceu de novo é um processo único e é um processo eficaz. A pessoa tinha problemas de vícios, a pessoa é liberta para sempre. Pastor, mas tal pessoa, ela fracassou, tal pessoa... É uma questão, a pessoa desanimou. Não quer dizer que ela não estava liberta. Quer dizer que ela, por algum motivo, ela desanimou, ela cedeu à tentação e ela voltou a fazer as práticas pecaminosas. Mas isso não quer dizer que ela já não era uma pessoa nascida de novo, novamente. Mas vejamos aqui com o processo de santificação, tá? A santificação, ela é ser separado para Deus, ser consagrado a Deus. Então, a santificação, que é o primeiro ponto aqui da nossa lição, né? Desse tópico, a santificação como posicionamento. Então, o que é o posicionamento? Posicionamento é o que Cristo faz por nós quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Então, ao você entregar a sua vida a Cristo, a Jesus, você, posicionalmente, você agora se tornou santo, tá? Você agora foi lavado pelo sangue do Cordeiro, seus pecados foram perdoados e você agora pode considerar-se uma nova criatura. Tá, pastor? Então a pessoa vai viver sempre agora como santo? Não. Agora a pessoa vai entrar no chamado
processo de santificação através do quê? Da lavagem da palavra, um processo de disciplina, né? Então, nós vamos ver aqui que é um processo, inclusive, imprescindível na vida do cristão. É um processo onde, na santificação como posicionamento, Jesus faz por nós e nos posiciona. Agora você é santo. Agora, na santificação como processo, é eu que me posiciono e digo, eu não faria isso porque eu quero agradar a Deus. Eu ouvi na Bíblia que isso é errado, eu preciso agradar a Deus. Então, eu vou buscar a orientação do Senhor. Pastor, mas tem algo na minha vida que eu não consigo melhorar. Então aí você vai orar a Deus, pedindo para que o Espírito Santo te auxilie, pedindo para que o Espírito Santo te conceda a graça, né? Te dê para você a direção. Então vejamos que a santificação como posicionamento, ela é automática, ela é instantânea, porém a santificação como o processo, ela é algo que gradualmente nós vamos lutar para sempre procurarmos nos santificarmos cada vez mais, né? Cada dia mais nos aproximarmos de Deus, ok? Então, porque, queridos, a santificação é a vontade de Deus para o novo homem, tá? Então, quanto mais nós nos santificamos, mais parecidos com Jesus nós vamos ficar, tá? Então nós vamos usar as ferramentas que hoje nós temos em mãos para buscarmos essa santificação. Quais são as ferramentas? A oração e a palavra. Então, quando nós temos uma vida devocional para com Deus, uma vida de compromisso para com o Senhor, nós vamos então alcançar essa santificação, esta separação. Pois o apóstolo Pedro vai dizer em sua epístola, sede santo, porque eu sou santo. E sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos ser separados do mundo. Não adianta as pessoas falarem, não, eu preciso ser igual ao mundo para ganhar as pessoas do mundo. Não, nós precisamos ser o sal, né? O sal é quem dá o sabor, né? No alimento, vai trazer ali o mais interessante do sal é que o sal ele se dissolve, você não observa o sal na comida depois da comida já pronta. Então assim somos nós também, no meio desta sociedade, somos como sal, né, para salgar, para transformar a sociedade através da proposta, através aqui do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos buscar essa santificação, procurando estar distante de toda impureza, de toda a injustiça, pois, conforme está aqui na nossa revista, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Então, nós que já fomos regenerados, nós que já fomos justificados, agora precisamos buscar sempre em Deus a santificação. E, por último, nós vamos receber o quê? A glorificação. Você recebe a Jesus, você é justificado, Jesus te torna justo, agora você é limpo, você anda com vestes brancas, você anda com as suas vestes lavadas, e agora você aguardando a Jesus, por ocasião do arrebatamento da igreja,